Após 2 trimestres consecutivos de contração econômica, o Japão foi surpreendido por uma recessão inesperada, perdendo sua posição como o terceiro país mais rico do mundo em Produto Interno Bruto, o PIB, para a Alemanha. No último trimestre de 2023, o PIB japonês registrou uma queda de 0,4% em comparação com o mesmo período em 2022. Nos 3 meses anteriores, a economia já havia contraído 3,3%. Esses números surpreenderam até mesmo os economistas, que esperavam um crescimento superior a 1% no último trimestre de 2023. A ocorrência de 2 trimestres consecutivos de contração econômica tende à definição típica de uma recessão técnica. Vou te contar agora os 3 principais motivos que nos ajudam a entender como o Japão deixou de ser a terceira maior economia do mundo. De acordo com o economista Neil Neiman, os dados mais recentes indicam que a economia do Japão alcançou cerca de 4,2 trilhões de dólares em 2023, enquanto a Alemanha atingiu 4,4 trilhões de dólares. Uma das razões apontadas pelo especialista foi a desvalorização do iene japonês em relação ao dólar americano. Newman afirma que, caso o iene se valorize novamente, o Japão poderá recuperar sua posição no topo da economia global. Durante uma coletiva de imprensa realizada em Tóquio nesse mês, a vice-diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, havia mencionado que a desvalorização do iene em 9% em relação ao dólar americano no ano anterior era um fator relevante que poderia resultar na perda da posição do país no ranking. No entanto, essa desvalorização da moeda em relação ao dólar contribuiu para impulsionar os preços das ações de algumas das maiores empresas japonesas, tornando suas exportações, como automóveis, mais competitivas nos mercados estrangeiros. Os últimos resultados sugerem que o aumento das taxas de juros previsto pelo Banco Central japonês pode estar atrasado. Em 2016, o Banco do Japão implementou taxas de juros negativas para estimular o consumo e o investimento, o que teve como consequência um iene menos atrativo para os investidores globais, prejudicando o valor da moeda. Assim como outras grandes economias globais, o Japão está enfrentando um aumento nos custos de vida e nos preços. Yoshitaka Shindo, ministro da Economia do Japão, ressaltou a necessidade de um crescimento salarial robusto para sustentar o consumo, que ele descreveu como sem impulso devido à espiral ascendente. No Japão, o consumo privado representa mais da metade da atividade econômica. Entretanto, o índice registrou uma queda de 0,2%, enquanto as expectativas do mercado eram de um crescimento de 0,1%. Esse declínio foi atribuído ao aumento do custo de vida e às altas temperaturas, que desencorajam as famílias a gastarem refeições fora de casa e em roupas de inverno. Além disso, os gastos de capital, outro indicador crucial do setor privado, diminuíram 0,1%, contrariando as previsões de um aumento de 0,3%. Esse é o terceiro trimestre consecutivo em que tanto o consumo privado como os gastos de capital se contraem, contribuindo para o desaquecimento da economia. Além dos desafios econômicos mencionados, a economia japonesa enfrenta um grande obstáculo decorrente do envelhecimento populacional. Em setembro de 2023, o Japão registrou um marco histórico, com 1 em cada 10 pessoas ultrapassando os 80 anos pela primeira vez. Os dados revelam que 28%, quase 1/3 da população, tinha 60 ou mais anos de idade. Com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, o Japão enfrenta há tempos dificuldades em atender às necessidades de sua população idosa. Em janeiro de 2023, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, expressou preocupação de que o país estivesse se aproximando de um ponto em que não seria capaz de funcionar como sociedade devido à queda na taxa de natalidade. Embora o declínio da taxa de natalidade seja um desafio global, ele é particularmente evidenciado no Japão devido à alta expectativa de vida, o que resulta em uma proporção maior de idosos em relação à força de trabalho disponível para sustentá-los. Em 2023, a economia japonesa registrou um crescimento de 1,9% em termos totais. No entanto, os resultados dos últimos meses, juntamente com a surpreendente ascensão da Alemanha, têm gerado preocupações. O fato de a Alemanha ultrapassar o Japão ressalta a necessidade urgente de promover reformas estruturais e iniciar uma nova fase de crescimento, afirmou o ministro Shindo, conforme reportado pela agência de notícias Kyodo News. Ele acrescentou: estaremos implementando todas as medidas políticas necessárias para apoiar aumentos salariais,
visando pavimentar o caminho para o crescimento econômico sustentável impulsionado pela demanda. Embora os economistas expressem confiança na recuperação do Japão caso o iene se valorize, o FMI projeta que a Índia possa superar tanto o Japão quanto a Alemanha já em 2026 ou 2027, impulsionada por sua população jovem em crescimento. Vamos chegando ao final de mais um devaneio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com um amigo para que ele também possa saber de todas essas informações. Então, por hoje foi isso. Espero que você tenha tido um bom devaneio. Até a semana que vem.